Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu podcast, Pode Me Contar. E hoje a gente trouxe uma pessoa maravilhosa. Eu sempre trago gente maravilhosa, né? Eu não trago ninguém que não seja maravilhoso. É a doutora Elaine House. Ela é cirurgiã dentista, é ortodontista, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre as suas especialidades, sobre a sua formação, um pouquinho dela pra gente conhecer, e depois a gente vai começar a falar sobre um tema muito bacana, que é a ortodontia fixa, Invisalign, e aí vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas, e a gente trouxe algumas questões aqui que vocês já perguntam por aí, pela internet, pra gente começar a desencantar, tirar esse encanto e explicar direitinho como é que funciona e o que é Invisalign, né? Então vamos primeiro conhecer a doutora Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bom, Flávia? Obrigada primeiro por ter vindo. Eu que te agradeço pelo convite. Eu sou cirurgiã dentista, como você falou, né? Tenho 3 especialidades: dentística, ortodontia e odontopediatria, né? E vim aqui para te ajudar a desmistificar os aparelhos, né, ortodônticos. Isso aí. Então, vamos começar falando sobre a diferença, né? Qual é a diferença principal entre o aparelho fixo e o Invisalign? Né? Para as pessoas, para depois a gente entrar no Invisalign de cabeça, né? Porque as pessoas às vezes têm muita dúvida. O que eu devo procurar? Eu boto o aparelho fixo, aquele que tem os bracketzinhos, né, prateados, ou eu boto o Invisalign? O que é Invisalign? Ah, então ele é um aparelho móvel, mas então eu posso botar um aparelho móvel, uma placa? Qual é a diferença? Vamos explicar as 3, assim? A dúvida de todo mundo, né, de todos os pacientes que chegam lá no consultório, né? A gente tem os aparelhos ortodônticos. Nós temos os aparelhos ortodônticos fixos, né, com os brackets que a gente tem que colar, né, que nós temos vários tipos: autoligado, convencional, estético, que precisam de arco também, né? E nós temos também as linhas dos aparelhos que usa alinhadores, né, que segue mais uma ortodontia digital. Né? Dentre os aparelhos, né, com modelo alinhador, nós temos o Invisalign, é um exemplo, assim como temos outras marcas também, né? A diferença: no alinhador, né, é um plástico, né? É um plástico, enquanto, como eu havia dito, né, que o aparelho fixo usa bracket, fios ortodônticos. Qual o benefício de um e de outro, né? O sistema, isso aqui tem que ficar bem claro, né? Nós temos aparelho fixo, que o sistema dele é puxar, enquanto que o aparelho, o alinhador, ele empurra. Então, quando você prescreve, uma coisa que tem que ficar bem claro, que para você usar um aparelho ou outro, o diagnóstico é muito importante, né? Quando a gente vai na avaliação do paciente, a gente pergunta para o paciente, né? A gente tem um questionário, tudo, mas uma pergunta primordial, né, que a gente faz ao paciente é: o que te incomoda? Né? Sim. Então, a gente sabe que esses aparelhos ortodônticos, eles o quê? A movimentação dele, né, o funcionamento dele é dentário. Sim. Então, se o paciente chega, né, com uma queixa, né, de um queixinho maior, um queixinho menor, a simetria facial, aí a gente já tem que associar com outros recursos, como ortodontia ortognática. Aí você vai falando. Né? Aí é outro tipo, né, que a gente usa para poder chegar no objetivo da pessoa. Sim. Por quê? Todo mundo pergunta, né, será que o alinhador funciona para todo mundo? Isso que é importante. Né? E não é para todo mundo. Na área da saúde, a gente não pode, a gente não diz tudo, sempre, todos, né? Tudo. Então, a gente procura muito observar isso do paciente, né? Sim. Então, a gente tem os exames, né, que serve tanto para a ortodontia fixa, né, que usa os aparelhos com bracket, arco, e nós temos também os alinhadores. Então, quais são os recursos para te ajudar no diagnóstico, né? Nós temos a documentação ortodôntica, que são para os 2 casos. De praxe, de praxe, que consiste, né? As radiografias, como cefalometria, panorâmica. Eu gosto muito de pacientes que já estão em tratamento, estão no retratamento. Eu peço também as radiografias periapicais completas, né? Para a gente ver quantidade de raiz, se usou muita força, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar o máximo de cuidado, né? Além disso, a pergunta primordial
primordial, né? Qual é a sua queixa? Queixa principal. Queixa principal. Por que você está aqui, né? Para eu poder te ajudar. Porque se a gente não tomar cuidado, a ortodontia, a gente também pode envelhecer o perfil da pessoa. Muito. Né? Então, outra questão que ajuda muito no diagnóstico é o perfil do paciente. Então, ortodontia, a gente se preocupa muito com o perfil do paciente, né? Para a gente não correr esse risco de envelhecer o paciente, né? Ou pelo menos deveria se preocupar. É verdade. O ortodontista tem que se preocupar com isso, né? Hoje em dia, a gente tem muito ortodontista de atualização, né? Que não faz mais especialização e que não investe em conhecimento para ter essa importância que você está falando, de observar o perfil do paciente, né? Se ele é caucasiano, se ele é negroide, para saber exatamente qual é a indicação, né? Isso é muito importante. Você tocou num ponto assim, para mim, que sempre foi crucial. Vamos voltar ao que você me perguntou. Diferença, né? Bom, estético, né? O Invisalign, eu queria dizer para vocês que eu gostaria de ter inventado o Invisalign, né? A Glória Calil, ela fala, eu queria ter inventado, né, a blusa básica, o clipe, eu queria ter inventado o Invisalign, tá? Porque eu acredito no sistema, o sistema é muito bom. A pessoa não fica restringida, né? Não se restringe, né, a alimentação. Semana passada mesmo eu tive um paciente que, na finalização, entendeu? Mordeu e removeu 4 brackets. Aí volta, entendeu? Então, assim, e é adolescente, aí retorna um pouco o tratamento, aí você fica meio desestimulada, né? Com o Invisalign, e com o Invisalign não, você remove o aparelho, né, para poder se alimentar, né? Então, as pessoas ficam mais tranquilas. Inicialmente, o aparelho, ele começa aquela movimentação, né? Qual deles? Dos dois. Tá. O início da movimentação, isso não foge, Flávia. Sim. O início da movimentação tem aquele desconfortozinho. Mas não se compara, né? Não se compara com o Invisalign. Por quê? O incômodo do breque está machucando, né? Inicialmente tem que usar cerinha, né? Que a gente chama de serinha. Senão faz úlcera. Faz úlceras. Então, quer dizer, já o alinhador, ele não faz, né? Ele se acomoda porque foi feito através de um escaneamento, né? Então, um dos exames que a gente pede na ortodontia digital é o scanner, né, de última geração, que eu gosto muito do Aitero, que é justamente, né, da empresa Align. Align que tem, né, o alinhador Invisalign, né? Então, peraí, vamos organizar. O principal diferencial entre o aparelho fixo e o Invisalign é estético. Isso. E a questão de você ter a mobilidade de utilizar o Invisalign, mesmo mantendo o convívio social, tirando ele na hora de se alimentar. Isso. Não tem aquele desconforto de toda hora tá caindo bracket, de o arco arrebentar, ter que amarrar de novo, bota uma amarra, faz aquilo. Não tem esse desconforto. Então, esse é o principal diferencial entre os dois, isso né? Mesmo. Tá. Então, isso já é uma grande vantagem, né? Segundo, quem é a pessoa que pode usar o Invisalign? Todo mundo pode usar o Invisalign? Ou vão ter pessoas que vão ser restritas a usar o aparelho fixo? Quem são essas pessoas que não poderão usar o Invisalign, que precisam fazer movimentação dentária, querem consertar a arcada, mas que não podem usar o Invisalign? Quem são? Então, esses pacientes são aqueles que, na pergunta, né, a principal pergunta é o que te incomoda. Porque o Invisalign é um aparelho de movimentação dentária, mas o que incomoda ela é um queixo evoluído, grande, né, prognata, é o quê? É pobre da maxila, né? Então, tudo isso, nas perguntas, na anamnese, a gente tem que saber qual é a queixa principal. Então, não que não vai ter que usar o Invisalign, mas a gente vai ter que associar, entendeu? Uma cirurgia ortognática, mas a gente pode começar o tratamento, aí quem vai dirigir pra gente, quem vai coordenar o que a gente tem que fazer é o bucomaxilo. Tá. Entendeu? Então, peraí. Então, aqueles pacientes que têm uma disfunção esquelética são os pacientes que não vão poder usar o Invisalign. Aqueles com disfunção. É assim,
Nem todos com disfunção esquelética. Eu tenho Mais paciente... severa. Mais severa, Tá. isso mesmo. Porque tem paciente com disfunção esquelética que eu consigo compensar dentariamente. Sim, que não fica entendeu? disfuncional. Isso, não fica disfuncional. Então, eu consigo com Invisalign, sim. Tá. Então, mas depende, tudo tem um limite, né? Isso é importante. Isso. Para as pessoas entenderem, né? Isso. Ó, o Invisalign, né? A gente tem vários tipos dentro da Invisalign. Por exemplo, nós temos o Light, o Impress, né? Express, que são 7 alinhadores. É o valor. Nós temos o Light, que são 16 alinhadores. Sim. É um valor. Nós temos o Moderate, que são 26 alinhadores. Nós temos o Comprehensive, que você tem, né, alinhadores ilimitados por 5 anos. Então, pensa no seguinte, nós temos ainda a contenção Vivera. Que depois que termina o tratamento, você pode usar a contenção. E tem o First, que é para as crianças, né? Então, a gente tem, cada um tem o seu protocolo, Sim. né? Então, ó, se você imaginar a oclusão como uma caixa e uma tampa, a parte de cima, né, é a maxila. É a superior. Então, e a parte de baixo é a mandíbula. Então, uma normoclusão, Uma oclusão normal, né, ela tem que fechar Direitinho. naturalmente, direitinho. Isso. A partir do momento que não fecha direitinho, ou a maxila é mais avantajada, né? Ou a mandíbula é mais avantajada, mordida aberta, mordida cruzada. A gente tem que ver até que ponto a gente pode corrigir, né, com o Invisalign, com o alinhador e até mesmo com o aparelho fixo, Sim. entendeu? Então, tudo tem um limite. Eu vou precisar, junto com a queixa principal do paciente, eu vou precisar de um buco me auxiliando. Ao mesmo tempo, também, nós temos limites, né, no Invisalign, né? Sim. Que, inclusive, o Invisalign, eles têm um software, né? Eles trabalham com um software maravilhoso, né? Que faz o planejamento ortodôntico pra gente. Sim. Claro, né? Junto com o ortodontista, né? Então, esse software é maravilhoso. Só que ele dá um limite pra gente. Sim. Tipo, vou dar um exemplo. Distalização, 4 milímetros, entendeu? A partir disso, a gente tem que ver precisar de algum acessório, como elástico, mini implante. Sim. Né? Então, tudo para somar com o Invisalign. Como qualquer tratamento, tem que ter indicação correta, Isso, né? isso. Precisa estar encaixado ali dentro de até onde ele alcança. Isso. Né? Então, vamos esclarecer aqui para as pessoas. O paciente chegou no seu consultório, você vai fazer uma anamnese, que é esse questionário, Isso. exame físico, vai saber da queixa principal. E aí você, depois dessa avaliação, você vai fazer um planejamento virtual. Isso. Esse planejamento virtual é nesse software que você falou. É. Certo? E então, esse planejamento, ele é uma junção da capacidade do ortodontista junto com a capacidade do software, certo? Isso, certíssimo, Flávia. Então, se o ortodontista tiver uma experiência clínica boa, Isso. quanto mais experiência clínica ele tiver, melhor vai ser o planejamento digital. Isso. Flávia, uma coisa que todo mundo tem dificuldade de entender. Funciona? Esse plásticozinho aqui funciona? Sim, Flávia. É maravilhoso. Mas aí tem por trás disso, é caro. Não é caro, porque nesse plásticozinho tem uma tecnologia de ponta. E cada vez mais a Align tá melhorando o sistema para atender, né, para a gente chegar, né, até ultrapassar os limites atuais, né? Então, assim, é maravilhoso. Esse aqui, Flávia, ó, é o software, né, que a gente esses pontinhos vermelhos são os attachments que ajudam na movimentação. A diferença dos alinhadores, né, sem ser a Invisalign, né? A Invisalign tem esses attachments, né, Sim. que auxiliam na força junto com o plástico. E faz a pressão. E faz a pressão. Isso. Os outros só tem attachments convencionais, retenção, um pouquinho de força, mas esses otimizados que a gente chama da Invisalign, eles têm força, parece assim pequenininho, imperceptível nos dentes, né? Ali aparece vermelho, mas só que são resinas da cor do dente, entendeu? Os pacientes gostam disso. Estão realizando um tratamento ortodôntico, né? Sem discreto, estético, né? É caro. Não, a tecnologia
tecnologia aí de ponta. A gente vê, hoje em dia nós temos parcerias, né? Tem até, a gente faz até como fosse o iPhone, né? O iPhone, todo ano tem uma troca de iPhone. Isso. Imagina, o seu sorriso vai ser para sempre. Então, Sim. se compara com o iPhone. Sim. E hoje nós temos até parcerias em 21 vezes, entendeu? Sim. Então, Tem um banco aí, que eu não vou falar o nome, que ele não me patrocina, mas tem um banco que... Deveria, viu? Deveria. Tem um banco que ele faz uma parcela, uma venda casada, é bem legal. Ele São 3 facilita. bancos. É. São 3 bancos. Meu filho colocou entendeu? em um banco. É, porque agora, cada vez Agora tá mais eles aumentando. vão Que aprimorando, bacana. aumentando, entendeu? É, para tornar acessível, né? É verdade. E aí funciona, Flávia, funciona, Eu sei mas que funciona. é claro, é maravilhoso mesmo. Esse software a gente adora, que antigamente a gente chamava de setup, É, né? Hoje a gente chama no Invisalign a gente chama de clean check, Sim. né? E outra coisa também, diferenciando dos outros alinhadores, esse alinhador aqui, até nisso eles procuraram melhorar, sabe? Eles procuram melhorar sempre para ajudar não só os pacientes, mas nós ortodontistas, né? Sim. Além de cursos, você entra na IDS e aí tem cursos, eles promovem cursos para a gente aprender cada vez mais, se né? atualizando. É, isso mesmo. Por exemplo, esse plástico da Align, ele chama Smart Track. O que é Smart Track? É uma tecnologia nova que, se você compara com os outros, ele é um pouquinho mais maleável. Quer dizer, ele encaixa, depois de um escaneamento, ele encaixa perfeitamente na boca. Apesar dele ter nos uma dentes. dureza, ele tem uma maleabilidade. É incrível, porque apesar da maleabilidade, funciona. Sim. Entendeu? Funciona. Mas aí é uma coisa muito importante, né? Tem que usar. Não adianta, né? Se a pessoa não é muito disciplinada, Flávia, é melhor para um fixo. Entendeu? Que todos os aparelhos funcionam. Todos os aparelhos funcionam. Agora vem cá. Mas assim... Aquela coisa do aparelho fixo, que você tem que fazer aquela limpeza, aquela rotina de limpar, Verdade. que é um saco. É verdade. E aí você tendo a facilidade de você poder tirar durante a sua alimentação, é uma coisa fantástica. Isso aí é fantástico E agora mesmo. vamos falar para a população mesmo, né? Tem dor ou não tem dor? Então, inicialmente, tem sim, aquela movimentação inicial tem dor sim. Então é dolorido. Mas fica dolorido. É isso, isso. Flávia, isso que eu queria Dolorido. especificar. Doloridozinho, 2, 3 dias, depois não fica mais. É Sim. impressionante. Ótimo. É maravilhoso. E as pessoas se acostumam muito bem com o Invisalign, entendeu? Sim. E tem alguma restrição alimentar? Outro dia eu vi um post seu que a pessoa perguntou se podia chupar chiclete. Não, ela não perguntou se podia. Ela chupou? Porque o paciente, quando sai, né, do meu consultório, eles são orientados. Você só pode ingerir água. Aham. Né? Só que essa pessoa, ela trabalha 24 horas assim direto, ela não tem o tempo de tirar o alinhador, entendeu? Ela usa bem, né? Ela Sim, usa bem é o uma alinhador, vantagem. é uma vantagem, mas ela mastiga chiclete, Elaine, acabei de comer aquele biscoitinho salgadinho amarelo. Olha, os alinhadores chegam, Meu né? Deus. Mas assim, não teve nenhum problema de fratura, Sim. né? E com ela vai funcionar, Ah, né? vem cá, se a pessoa comeu, né? Não é pra comer, tá, gente? Não é pra se Não alimentar com é, Invisalign. não é. Mas se aconteceu, como que limpa? Então, escova com a escova normalmente, tá? Mas eu prescrevo para meus pacientes umas pastilhas que quando você estiver almoçando, jantando, meio copinho com água, a pastilha dissolve, aí você coloca o alinhador. Mas assim, não é todo dia. Sim. 2, 3 vezes por semana, né? Ela com mas é certeza bom, tem que né? usar. Não, Porque a saliva- E não esquecer de escovar. Como Escova a saliva tem muita bactéria, vai ficando um cheirinho, né? Então Isso. é bom pra ficar sempre cheirosinho, limpinho, né? Isso. E o que acontece? Se você não tiver uma boa higienização, né? Você ingerir líquidos açucarados, né? Ele vai ficar na superfície direto, Vai contato acumulando. direto no dente. E com isso você não consegue limpar, nem a saliva consegue ali remover, proteger, né? Sim. Então, o índice de cárie pode aumentar se você não prestar atenção nesse detalhe. Sim, a gente tá falando do Invisalign, né? Que não pode se Isso. alimentar, bebe só água. Mas o aparelho fixo, que você não tira, você tem restrição alimentar? Tem. Você não pode comer o quê? Olha, comidas muito fibrosas, amendoim, aquele milhinho de pipoca, chiclete, bala, tudo isso vai fazer a remoção. E o que acontece, né? No aparelho fixo, você começa com os fios mais finos, redondos, né? E aí, depois vão para o ácido. Aí o paciente, quando chega no ácido, né? E aí, o que aconteceu com esse meu paciente?
comeu, né? É aquela bala Mentos que eu odeio. Meu Deus. Primeira coisa que eu falo, não coma bala Mentos. E aí ele comeu. O que aconteceu? No fio, aço, o dente. Ele demorou a retornar, porque estava viajando. Quando retornou, os dentes já estavam movimentados. Caramba. Entendeu? No lugar errado. No lugar errado, entendeu? Aí tem que voltar, recolar, voltar um pouco de fio. Claro que não é igual o tempo de fio, não é igual como no começo, né? Porque já iniciou a movimentação, o processo de remodelação. Mas assim, retorna. E vem cá, me diz uma coisa. Quanto tempo dura o Invisalign? O Invisalign. Depende de cada caso. Por exemplo, ó, eu tenho, quando as bases ósseas, né, classe 3 ou classe 2, seja por classe 2, né, maxila ou mandíbula, maxilar ou mandibular, esses demoram mais. Por exemplo, como é que vem o Invisalign, né? Depois que a gente faz o escaneamento, né, o planejamento, diagnóstico, planejamento, aí no diagnóstico tem o escaneamento, né? Aí a caixa, ela vem assim, ó, sabe, com vários alinhadores, porque o software planejou os acontecimentos, né, o que vai acontecer durante o tratamento. Aí ele vem com vários assim, ó, vários, entendeu? Então, como é que quando tem essa diferença de bases ósseas que a gente consegue compensar dentariamente, eu tenho paciente com 3 caixas dessa. Aí demora mais. Entendeu? Tipo, 2 anos, 2 anos e meio. Não adianta bases ósseas diferentes, assim, desalinhadas, a gente compensar dentariamente e você ter um tratamento com menos de 2 anos. Entendeu? Então, porque a força tem que ser ótima. Ela não tem que ser uma força muito grande. Entendeu? Ela tem que ser uma força ótima para que haja movimentação que respeite o periodonto. Vamos explicar uma coisa aqui? O Invisalign vem assim da onde? Vem da Costa Rica. Pois é, então, vem de assim, longe, né? Quanto tempo demora para chegar, que você me perguntou, o tratamento? Não, eu tô querendo saber mesmo de onde vem, tá, para as pessoas poderem entender que não tá ali em São Paulo. Isso. O que acontece? A gente faz o planejamento, a Invisalign tem suporte, a gente faz cursos de protocolos. O que acontece no tratamento Invisalign que nós ortodontistas, tem que prestar muita atenção nisso, tá? Tem o software que planeja junto com a gente, o ortodontista, né? E tem a resposta biológica, entendeu? Nem sempre o que o software planejou e a resposta biológica batem 100%. Não costuma bater 100%. Somos um organismo vivo. Então, a gente tem protocolo para ajudar isso, aproximar cada vez mais, ou seja, o resultado aumenta, que você deseja. Que a gente chama de previsibilidade, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho que jogar os dentinhos para trás, se eu jogo em bloco, o software costuma jogar em bloco. Quer dizer, jogar em bloco, como é que vai empurrar o segundo, né? E aí a resposta não costuma ser boa, né? A previsibilidade diminui. Bom, aí a gente entra com protocolos. Como é que é isso? A gente consegue distalizar, colocar para trás, né, um por um. Sim. O tratamento fica mais longo? Sim, o tratamento fica mais alongado. Mas se aproxima mais o resultado final. Então, isso é ótimo. Aí você vai me perguntar como é que a gente acompanha, né? Então, assim, esse software mostra pra gente no CleanCheck cada conjuntinho, cada par de alinhador. E a gente vai acompanhando. Ele vai ter que encaixar. Isso. Como é que o alinhador funciona melhor, né? Com estagiamento, que eu te falei, por um, né? Seja na intrusão, entrar o dente, seja na extrusão, quando você expõe o dente, seja para colocar para trás, seja para colocar para frente, entendeu? Eles precisam o quê? De estagiamento, ou seja, um por um. Então, se fizer isso, o resultado se aproxima, fica mais previsível. Mais previsível. Mas cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Isso. Quantidade óssea, entendeu? Então, não dá para dizer, ele dura, vai durar 1 ano, vai durar 2 anos. Não, você tem uma previsibilidade de um tempo, por causa de todos os cálculos, alinhadores e tudo, mas no meio do caminho a história pode mudar. É sempre uma média. É uma média. Na média, entendeu? A gente nunca fala 2 anos, 3 anos. Eu sempre falo, gente, é uma média. Agora, tem aqueles pacientes, né, que são relapsos, são teimosos, né? Para esses pacientes, a história pode ser um pouquinho pior, né? Com certeza. Porque você tem essa previsão, o paciente pode não concordar, não obedecer, pode ser um paciente até que minta,
né? De que tá usando e não tá. Isso. E aí a gente vai dar um tratamento que não funciona, mas não porque o aparelho não funciona. Não é o aparelho, isso. É o que eu te falei, tem que usar no mínimo 22 horas por dia. Sim. Menos do que isso não consegue. Outra coisa, o Quantas dente... horas? 22 horas por dia. Tá. Quer dizer, tirar só para se alimentar. Sim. Tem que dormir com ele, entendeu? O máximo possível. Não é isso que eu vejo não, hein? Ah, então não vai funcionar. Como é que a gente acompanha? A gente acompanha pelo software. Sim. E a gente também tem o tracking, que é o abraçamento, a relação do plástico com o dente. Quanto mais a relação, né, tiver bem íntimo, bem juntinho, bem encaixadinho, Sim. por isso que a gente manda morder diariamente de 10 a 15 minutos para... Né? Quanto Fixar. mais encaixadinho, melhor a resposta, Sim. melhor a previsibilidade, entendeu? Agora, quando o paciente não usa muito ou o planejamento não foi muito bom, o que acontece? Começa a aparecer um espacinho, né, entre o dente Fica e o plástico, meio que a gente chama perdeu o tracking. Aí, primeira coisa, tá usando, tá mordendo, que Ele a gente cai, dá um... aí ele começa a cair. E quanto mais você... Aí a gente tem um protocolo também para buscar. Sim. Aí a gente tenta, né, Voltar a buscar encaixar. isso, voltar a encaixar. A gente tem um protocolo para isso realizar. Aí, se o paciente não usa, não adianta. Não. Começa com um espacinho, aí no outro vai um espação. Sim. Perdeu, vai ter que fazer um novo escaneamento. Tem que ter disciplina, né? Isso, tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, tiver, nem vai gasta pro o dinheiro. fixo. Vai pro fixo. Isso, Entendeu? Nem, vai nem pro investe. fixo. É. Porque é um investimento. Isso. É como você falou, né? Igual o iPhone. É um investimento, só que é um investimento em você. É um investimento no seu sorriso. corpo, sua saúde. Autoestima. Né? A gente sabe que o alinhamento dentário, os dentes estando bem alinhados, você previne uma série de consequências, como cefaleias tensionais, Isso. outros tipos de distúrbios, né? Então, é muito importante você estar com os dentes alinhados. Agora, você já falou como que cuida, né? Quais são os diferenciais, então, que você pode dizer assim, para exemplificar de forma mais evidente do Invisalign? Assim? O que você faria assim? Hoje, por que você aconselharia uma pessoa a usar o Invisalign, se eu te perguntasse isso? Porque é prático, fácil, né? Se usar é até mais rápido, né? Do que o fixo. Né? E assim, estético, né? Você pode ir uma festa, essa liberdade de você tirar, né, o alinhador e funcionar de uma maneira mais simples. Apesar da simplicidade, né, do plástico, ele tem uma tecnologia de ponta ali muito boa. E o valor? Entendeu? O valor é altíssimo, né? O valor é altíssimo. Eu tô falando não o custo, né? Eu sei que o custo é alto, mas o valor é muito mais. Mas o valor compensa o custo. Com certeza, o seu sorriso, se a gente comparar, né, com outras... Saúde, né? Outras coisas que a gente gasta mensalmente, que a gente tem que fazer manutenção, Sim. né, mensal, Sim. né, não é mensal, de quinzenal, né, de certas coisas que a gente faz, né, intervenções. E aí, o que acontece? A gente comparando com o Invisalign, é um sorriso para sempre. Gente, o sorriso é sua porta Entendeu? de entrada. É a sua porta de entrada, é sua autoestima, isso. é saúde, porque saúde. Dependendo do dente... Cuidado também, é cuidado. Isso. Quando você tem um sorriso bonito, a pessoa sabe que você se cuida, Isso. que você toma cuidado com a sua saúde. É por ali que entra a sua alimentação. O sorriso, ele mostra muito de você, ele diz muito sobre o quanto você se cuida, o quanto que você se importa com você mesmo. É muito importante. E até para o mercado de trabalho. Né? Para o mercado de trabalho é importantíssimo. Quando você vai procurar um emprego, o sorriso, ele é avaliado também. Isso. A condição dos seus dentes, né? Você muitas vezes vê alguns pacientes que vêm ao consultório, você deve ter essa experiência também, que chegam para modificar o sorriso, porque conseguiram um emprego, porque precisam desse sorriso, da manutenção do sorriso ficar bonito para ele conseguir se promover, evoluir na carreira, porque o sorriso realmente abre portas. Né? Isso, Flávia, a gente, além do sorriso, tá? Saúde bucal, porque tem dentes girados, né, que você não consegue higienizar, entendeu? Tem, por exemplo, mordida aberta, que a projeção de língua, os fonemas saem errados. Às vezes, a mordida aberta, não só anterior, mas lateral, né, que a pessoa faz, né, com um chiadinho. Isso. Então, quer dizer, a saúde bucal aí tem que ser em primeiro lugar. É claro que o sorriso, a autoestima, mas assim, a gente tem que pensar num aparelho ortodôntico primordialmente saúde bucal.
entendeu? Sim. Você mastigando de forma correta, o seu sistema estomatognático funciona melhor. Então hoje, né? hoje não tem mais essa questão do preço. Que antigamente se falava muito quando surgiu o Invisalign do preço. Então, hoje tem muito facilitador para você pagar. Tem muita parceria para facilitar o pagamento, entendeu? Então, assim, as pessoas não estão se queixando mais por causa do custo, né? Sim. Porque estão entendendo o valor. A Invisalign promove muito marketing, né? Sim. Então, as pessoas estão entendendo as propagandas, né? É um marketing positivo. Positivo, não é um marketing de enganar. graças a Deus, porque senão não estaria. É um marketing de te mostrar, né, a valorização desse tratamento, como isso agrega valor na sua vida. O valor é isso, né? É quando o custo, ele deixa de ter essa importância tão grande do que você vai perder para virar um investimento, né? E o valor do que aquilo vai significar na sua saúde, na sua apresentação, né? Então, é essa questão que a gente está falando de valor, que as pessoas podem não entender. Com certeza. E assim, eu queria falar também sobre as pessoas, eu já tive paciente, né? Mas é muito plástico no mundo, né? Não, quando termina, a gente tem o box, né? Que você coloca depois os alinhadores que você terminou o tratamento, né? E depois vai ser reciclado. Então, quer dizer, toda a gente se preocupa com esse lado, né? Se não fosse, né? Eu me preocupo muito com a sustentabilidade também. Se fosse assim, o fixo era pior. Entendeu? É, verdade. Então, tudo isso a gente desmitifica, né? Mas é muito plástico no mundo, né? Então, tudo isso a gente tem que explicar. Olha, eu tenho um box aqui para você, né? Uma caixinha para você colocar seus alinhadores anteriores que você já usou, né? Para a gente poder reciclar. Então, tudo, essa empresa, a Line, né? Ela se preocupou com... Muito legal. Com esses detalhes também. Até com o meio ambiente, né? Isso. Então, me diz uma coisa, criança pode usar, né? Criança. Isso, pode. A partir de quantos anos? A partir da dentição mista. Que é quando? Por volta de 5, 6 anos, vai depender de cada criança, né? Mas a média, 5, 6 anos, vai depender se já está na dentadura mista. Então, substitui a ortopedia? Não. De jeito nenhum. Qual é a diferença? Porque o Invisalign, como eu falei, é dentário, né? A ortopedia, eu sou ortopedista também, e assim, eu amo ortopedia funcional, tá? E ela não mexe só dente, a gente sabe, né? Explica para as pessoas. Então, a ortopedia funcional, ela trabalha dente, músculo e osso, né? Então, quer dizer, é uma outra... Já o Invisalign, ele trabalha só a parte dentária. Uma coisa, Flávia, que eu queria acrescentar. Pode falar. Eu fui numa fábrica, posso falar o nome? Pode. Morelli, né, em Sorocaba, fui visitar. E aí, maravilhosa, onde vende bracket, né, e acessórios ortodônticos. E quem apresenta a fábrica é o dono, o senhor Horaci, né? E ele falou que todo mundo faz essa pergunta no final do passeio, né? Eu queria agradecer, senhor Horaci, gostei muito da sua fábrica. Ele falou, todo mundo pergunta, e aí, vai substituir o bracket? Né? Uma pergunta que todo mundo faz. Ele não. O alinhador, eu achei assim maravilhoso a resposta dele, né? Não, veio para somar. E é verdade, futuramente, né? Eu tenho tratamentos híbridos que eu uso alinhador e bracket, entendeu? Sim. Então, a gente coloca primeiro, se a gente tiver que fazer uma expansão óssea, a gente usa primeiro o disjuntor, depois a gente vai. Então, o Invisalign veio realmente para somar futuramente, né? Mas assim, não vai acabar com o aparelho bracket, entendeu? Com o aparelho fixo. Com o aparelho fixo, desculpa. Tipo, quer ver? Um dos movimentos mais difíceis com o Align, né, com o Invisalign, é o movimento de giro. Se um dente está girado, né, tipo 30 graus, a cada 2 graus de giro, a gente usa alinhador. Vamos supor que os dentes são muito giradinhos, né? Tem muitos dentes giradinhos. Se eu tiver 90 graus para consertar um dente girado, 90 graus, que eu tiver que consertar 90 graus, né? E aí, quantos alinhadores? 45. Então, eu pego primeiro o bracket, coloco, né? Dá uma corrida. Dou uma acelerada no bracket, fio, e depois vou pro alinhador, porque diminui a quantidade de alinhadores, né? Mas tem gente que não aceita. Não, eu prefiro começar e ficar 3 anos. Beleza. Mas isso tem que estar alinhado no planejamento, no começo, entendeu? Então, a gente usa o Invisalign junto com a ortopedia, né? A gente usa também o Invisalign com a cirurgia, né? Com bucomaxilo. Então, assim,
assim, é muito bom? É, mas Ele o veio pra Brexit somar. veio para somar. Ótimo. E assim, e ele falou assim que a gente achava, nossa, o Brexit vai acabar, né? Não sei o quê. Não vai, veio para somar, porque ainda o Brexit ainda faz muita coisa. Muito a ortopedia funcional ainda faz muita coisa. Nós temos a disjunção. Se precisar de uma expansão em criança, a gente usa primeiro esquelética, tá? Sim. A gente usa primeiro um disjuntor, né? Depois a gente continua com o alinhador. E se for no adulto, a gente tem a tentativa antes de fazer esquelética, tá? Expansão esquelética. Nós temos Ósseo. o MARP, é ósseo, tá? Osso. Aí nós temos o MARP, que é o disjuntor junto com os mini implantes, Sim. né? Que eu também queria ter inventado mini implante. É maravilhoso também. É maravilhoso. Então tem coisas assim que a ortodontia ela é maravilhosa, a odontologia é maravilhosa. E hoje, se a gente não acompanhar a odontologia digital também, né? Aliás, é um mundo digital completo, né? Verdade. A Então, pessoa tem que acompanhar o mundo digital. verdade. Né? E a Line, ela patrocina, ela proporciona Ela tem muito que patrocinar isso. a gente. É verdade. Né, A Line, olha, estamos isso. aqui. Estamos aqui esperando o patrocínio de vocês, É tá verdade. bom? Bom, então eu queria te agradecer. Eu que eu quero agradecer. Amei, elucidou bastante as questões, né? E se tiver mais alguma dúvida, aonde que o pessoal te encontra para perguntar? Eu sou a doutora Elaine House, né? E meu Instagram é doutora Elaine House Urgência. Isso aí. Então tá, muito obrigada, agradeço muito você ter vindo. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Para nós, para todos nós.